A tela está cheia? Sim, Graziela. Tá, então eu vou começar. Bom, pessoal, boa tarde. Esse é o curso de normalização de trabalhos acadêmicos, segundo a ABNT, ministrado pelos bibliotecários do Departamento de Referência, que é o Departamento de Atendimento ao Público, aqui da BCO, que é a Biblioteca Comunitária da UFSCar. E hoje esse curso está sendo ministrado para graduação em Engenharia Elétrica. Bom, por que padronizar os documentos, as publicações científicas, tá? Porque isso indica qualidade, confiabilidade e intercambiabilidade, né? Então, quanto mais similares os documentos, com os mesmos padrões, os mesmos campos, né? Mais isso pode ser entendido em outros espaços e trocado, né? Isso demonstra mais qualidade, mais organização, mais confiabilidade, tá? Facilita depois a recuperação dos trabalhos acadêmicos, por isso que eles têm que ser normalizados num padrão, né? Demonstra ética na pesquisa, esse cuidado, né, que a gente tem que ter no fazer científico, né, enquanto pesquisador, e não ser acusado de plágio também, que é você copiar um trecho de um trabalho de outra pessoa sem citar a fonte, né? E isso gera, inclusive, cassação de diplomas, mesmo depois que a pessoa se formou, se for comprovado, né? E a gente já começou a ter recentemente vários casos, né? Inclusive de docentes, vocês devem ter ouvido aí na mídia, né? Bom, então, qual que é o órgão que normatiza no Brasil, tá? Que expede essas normas para o Brasil inteiro, não só na área de documentação e informação, mas em várias áreas. Na área de vocês, engenharia elétrica, né? Principalmente essas áreas mais técnicas, assim, muita gente usa essas normas técnicas nos seus trabalhos, lá na sua dissertação de mestrado, na sua tese de doutorado, dependendo do que você vai estudar, sei lá, por exemplo, uma lâmpada tem várias normas lá, você não vai fazer de qualquer jeito, é dentro daqueles padrões que são regulamentados, né? Por essas normas e essa associação que expede normas em várias áreas. As que a gente vai falar hoje são as de informação e documentação, para normalizar os trabalhos acadêmicos, tá? Então, hoje a gente vai falar da norma ABNT-NBR 10.520/2002, que é para como fazer citações em trabalhos acadêmicos, tá? Então, essa é a cara da norma, tá? E são normas aí que às vezes a gente sabe que o pessoal tira cópia e manda, mas assim, a gente tem o acesso oficial por uma base de dados assinada, né, que vocês vão, através do Pergamo, acessar a norma, o PDF dela, não pode baixar nem imprimir, né? A gente abre exceções de imprimir para departamentos, técnicos, docentes, mas são exceções, a gente tem uma cota de impressão. Para os alunos é consultar o PDF online através do Pergamo, que é o nosso catálogo online, e depois eu vou mostrar para vocês lá os tutoriais no final, mas só estou falando para, acho que introduzir melhor, né, contextualizar melhor, tá? Então, essas normas geralmente vêm com essa faixa, né, inclusive para barrar fraudes de cópias que não é para ser copiada, né? Elas estão sendo atualizadas periodicamente, né, que tem um comitê que vai atualizando ao longo do tempo, inclusive a gente pode participar com sugestões para esse comitê, tá? Bom, então, vou começar com o primeiro tipo de citação aqui, que é explicando, né, o que é de fato uma citação, né? Uma menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Isso que é uma citação segundo a própria ABNT. Tá? Para que serve a citação? Identificar o legítimo autor, o autor original, verdadeiro, né, do que está sendo apresentado, e isso demonstra honestidade intelectual, e quando você faz o plágio, que você copia, é como se fosse conhecimento de outro pesquisador, você está sendo desonesto, né? Então, a gente tem que ter honestidade intelectual, né, que é uma postura honesta, né, para que haja mais ética na pesquisa, porque imagina se todo mundo começar a colocar um monte de dado falso, fraudulento, a pesquisa científica no mundo perde totalmente a credibilidade, né? Então,
tem que procurar ser o mais ético, mais honesto intelectualmente possível, né? E as normas vêm para ajudar nisso, né? Reforçar ou contrariar um assunto ou tema abordado que você está falando ali no seu trabalho, né? Você quer pôr um contraponto, né? Uma ideia contrária, ou você quer realmente reforçar aquilo, né? Colocar mais argumentos sobre o que você está falando, validar um raciocínio, né? Trazer mais raciocínios que corroboram para aquilo que você está querendo demonstrar, né? Demonstrar estudo e atitude científica do autor enriquecendo o trabalho. Também você pode até se citar, né? Existe a autocitação também, né? Dar o devido crédito ao autor da ideia original, né? Sempre tem que citar a fonte, né? Nunca deixar passar, porque aí você corre o risco de incorrer no plágio e ser desonesto, né? Pegar ideias e não citar a fonte e colocar elas, escrever como se fossem suas. Apontar aos leitores outras fontes úteis, né? Outras bibliografias e tal. Tipos de citação, tá? Então, nós temos aqui 3 tipos. A citação direta, que ela é transcrita diretamente parte da obra, literalmente com aquelas mesmas palavras, você pega um trechinho do autor que você está consultando, citando. Citação indireta, quando você lê coisas de outros autores e você cita, coloca lá o sobrenome dele, o ano, mas é com as suas palavras, é parafraseado, tá? E citação de citação. É quando você não tem acesso ao documento original, geralmente livros antigos, tá? Você não tem acesso ao original, então você cita um outro mais recente que citou aquele, que teve aquela ideia que te interessava, tá? Citação direta, tipos. Então, nós temos 2 tipos de citação direta, que são trechos com até 3 linhas, que são transcritas diretamente ali no corpo do texto, entre aspas, inseridas no parágrafo, tá? Então, você pode colocar ali, segundo fulano, de acordo com fulano, o autor, colocar o ano e a página de onde você tirou aquela ideia, e você vai pegar um trecho, literalmente, escrever com as palavras do autor que você está citando, né? E o autor inserido no texto. Primeiro exemplo, o autor entre parênteses é quando você também vai fazer a citação igual, idêntica com as palavras dele, só que você vai colocar no final, e coloca o sobrenome, o ano e a página, tá? E o colchete com os 3 pontinhos é quando você omitiu um trecho, tá? Porque ela não pode ser tão grande, é até 3 linhas, tá? Citação direta, com mais de 3 linhas, tá? Essa daí, ela tem que ser destacada com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com uma fonte menor que é utilizada no texto, e entre aspas. Nem que seja um número só de fonte menor, tá? Aí um exemplo. Aí, segundo tal autor, ano, página, aí você coloca o trecho literal. Às vezes não cabe tudo, você vai ter que omitir ali com colchetes e com as reticências, né? E aí, letra menor e a do corpo do texto, nem que seja um número menor só, e espaçamento simples, tá? Senão ela fica muito vazada ali. Citação indireta, tá? Então, a citação indireta é quando você vai parafrasear, quando você vai colocar aquela ideia do autor com as suas palavras, tá? E tanto você pode colocar o autor inserido no parágrafo, né? Fulano, ano, e aí você vai colocar com as suas palavras aquela ideia dele que você gostou e está acrescentando no seu trabalho, mas dando, né, o devido crédito a ele, que não saiu da sua cabeça, você pegou e lá. E o autor entre parênteses no final, que é outra opção que você tem também. É bom você mesclar, sabe? Uma hora você faz com o autor no começo, ali, outra hora você faz com o autor no final, ou de repente você fazer tudo igual, né? Eu, particularmente, gosto de mesclar os 2 jeitos, assim, né? Bom, a citação acude, é uma citação latina, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Que a gente usa
para fazer citação de citação, que é aquele caso quando não temos acesso ao documento original, geralmente livros raros, antigos, ou que tem poucos exemplares, não foram publicados mais, né? Aí a gente tem que... Aí você cita o documento que fala daquele antigo original que você queria ter em mãos, mas não tem, tá? E é opcional colocar em nota de rodapé a referência da obra do autor citado, tá? E, assim, para livros mais raros, difíceis de localizar, no caso de livros, a gente tem a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é a biblioteca depositária, né? E, teoricamente, qualquer autor brasileiro que publique um livro aqui, teoricamente, teria que depositar um exemplar lá. Então, às vezes, vale a pena consultar, no caso de livros, o catálogo da Biblioteca Nacional, para ver se não tem um exemplar lá. Porque se for, às vezes, uma cópia de um capítulo, não o livro inteiro, de um capítulo eles podem mandar pelo serviço de comutação bibliográfica, tá? Bom, citando documentos com mais de 3 autores, tá? Que é a expressão etial, tá? Então, a gente tem 2 exemplos também. Você pode citar eles, todos os autores ali inseridos no parágrafo, Lima, Carvalho, Wagner e Morgado, 2007. Ou você coloca só o primeiro e etial, tá? E tem esse pontinho aí depois do etial, porque está abreviado, né? E, então, tem as 2 formas aí de você usar isso, quando são mais de 3 autores. Aí, outro exemplo também. Você pode colocar mais no final, né? Que ali no outro a gente colocou no começo, né? Agora aqui a gente vai colocar no final. Aí você pode colocar todos eles, Lima, Carvalho, Wagner, separar com ponto e vírgula, no final da frase, ou então no final da frase o primeiro etial também. Tá? Os trechos com a omissão que eu comentei, que tem que usar os colchetes e os 3 pontinhos das reticências, né? Que não coube no parágrafo, ou de repente não importa você citar aquilo, você quer mais aquele trecho mesmo. Citando trechos traduzidos, tá? Aqui o próprio autor que traduziu, tá? Então, tradução nossa. Porque às vezes, de repente, fica uma tradução melhor, uma tradução mais ilustrativa, né? Então, é colocado isso também. Citação de documentos e indicação de autoria, tá? Então, quando não tem um autor, nenhum autor pessoa física, nem institucional, a gente entra pelo título, tá? Então, coloca o título em caixa alta, em letra maiúscula, como se fosse um sobrenome de autor, coloca a primeira palavra, tá? E ali, no caso, se tem um artigo, uma preposição, alguma coisa, entra também, mas é geralmente a primeira palavra que fica em caixa alta, como se ela fosse o nome de uma pessoa, tá? Que no caso não tem. Aqui, coincidência de sobrenomes de autores, que são nomes homônimos, né? No caso, Silva, que é um sobrenome comum aqui no Brasil. Se os prenomes forem diferentes, você mostra os prenomes e abrevia eles. Aí, no segundo exemplo, o prenome é igual também. Os 2 começam com C, então coloca por extenso para mostrar que é um ou outro. Tá? Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu acho que é melhor vocês já irem interrompendo no momento, porque como são muitos slides, ou eu termino o primeiro bloco, que são 3 blocos. Eu termino o primeiro bloco, vocês perguntam, tá? Mas eu não vou deixar ir muito mais para frente. Mas se quiserem me interromper, não pelo chat, tá? Porque eu estou sem acesso ao chat agora. Eu estou só nos slides. Mas podem de voz me perguntar, tá? Documentos de um mesmo autor com o mesmo ano. Então, vai ficar idêntico, você vai falar, né, qual que é a diferença, né? São livros diferentes. Então, vai colocar a letrinha A, a letrinha B, no alfabeto inteiro, tá? Lá na lista de referências também, depois da data do documento, coloca a letra para saber a diferença, qual que é, né?
documentos de um mesmo autor, só que com os anos diferentes, né? Também vai dar uma confundida, né? Só que lá nas referências você vai colocar todos esses documentos separadamente, né? E separar um ano do outro com vírgula, tá? Diversos documentos de vários autores. Então, você está ali fazendo uma citação indireta, né, de vários documentos que você consultou, vários livros de vários autores, e você quer mencionar todos eles porque todos eles corroboram, reafirmam aquela ideia que você está querendo elucidar. Ó. Diversos autores salientam a importância do acontecimento desencadeador no início de um processo de aprendizagem. Então, todos esses autores de anos, que publicaram seus livros em anos diferentes, né, então, você cita, todos eles ali naqueles livros deles, de tal ano, cada um falam, confirmam essa tese e essa ideia. Então, na lista de referência, vai colocar todos eles também separadamente, os livros, né? E ali, detalhe, colocar eles, os autores, que é o sobrenome de cada autor, né, em ordem alfabética ali na citação. Tá? Bom, aqui terminou o primeiro bloco, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa primeira parte? Posso continuar, professor? Se não tem nenhuma pergunta aí, você pode continuar, viu, Graziela? Tá. Bom, agora a norma da BNT sobre... A gente estava na norma sobre citações, a norma da BNT sobre como fazer citações. Agora a gente vai para a norma da BNT sobre como fazer referências. É outro número, a BNT NBR 6023/2018, com atualização em 2020, porque tem aquele comitê que está atualizando, inclusive a gente pode dar a sugestão que eu comentei para vocês. Então, é um outro documento, é um outro PDF. Agora é a norma de referências, essa é a cara dela, e que vai abrir o PDF dela no Pergamo para vocês logando com a senha lá no Pergamo, tá? Então, só uma foto dela. Então, o que é fazer uma referência segundo, o que é uma referência segundo a ABNT, né? É um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento que permite sua identificação individual, tá? Que elementos descritivos? Título, autor, né? Que título, quem foi o autor que publicou, que ano que foi feito, enfim, que vai identificar cada um. Para que serve a referência? Para dar o crédito ao autor do texto original, a qual se faz referência, e evitar de se fazer o plágio, né? Em algum momento ali do seu trabalho, tanto no mestrado, principalmente no doutorado, que você vai apresentar uma tese, uma ideia nova, vai ter um momento ali que você vai colocar você, né, a sua ideia, com as suas palavras e tal. Mas tudo aquilo não saiu do nada, você se embasou em todos esses autores que você vai estar citando através das citações, primeiramente, e depois das referências lá no final do trabalho, lá na bibliografia, né? A gente dá né, como falam, a gente dá aquele passo a mais na ciência, mas sobre os ombros de gigantes, né, sobre os ombros de todo mundo, aí, historicamente, que fez, que contribuiu antes de nós, né, as gerações passadas, né? E atuais também, que já fizeram coisas aí antes, né? Então, não pode deixar de fazer isso, senão cai no plágio, né, que aí é uma infração no mundo acadêmico, né? Permitir que a informação possa ser recuperada novamente com rapidez, possibilitando o acesso ao texto original. Para a pessoa que estiver lendo ali sua dissertação, ou seu TCC, ou seu artigo científico, vai lá na bibliografia e vai conseguir, né, saber que documentos que você consultou, que livros que você usou, que teses, que artigos científicos, garantir também a autenticidade da informação, tá? Confiabilidade, né, a cientificidade. Elementos da referência. Temos os elementos essenciais, você pode optar por colocar só os essenciais, que são os indispensáveis, que não tem como omitir, né? Autor, título, ano, né? E tem os complementares. Se você gosta de fazer uma coisa com mais capricho, com mais informação, né? Colocar coleção de livros, a coleção que pertence,
Tem alguns do ISBN, tem alguns detalhes que dá para colocar mais, mas não são obrigatórios, não são essenciais. Tá? Regras gerais de apresentação das referências, tá? Usar o espaçamento simples, você está lá fazendo a sua... Você chegou lá na página final, que antigamente usava mais bibliografia, agora referências, né? Que antes era mais só livro impresso, né? Mas agora que são outros tipos de documentos, até sites, vídeos online, enfim, coloca lá referências, está terminando seu trabalho, fazer a lista de referências. O espaçamento simples, o alinhamento para a esquerda, espaçamento entre uma referência e outra é um espaço simples, tá? E dentro dela mesma é o simples também. Aí um exemplo da lista de referências que, né, de uns anos para cá inclui os links também que a gente usa, né, desde que começou aí os documentos online, né? Agora, as regras gerais de apresentação também daquela lista, né? Ela pode ser feita em ordem alfabética, de sobrenome de autor, ou numérica, tá? Você pode usar alguns recursos como negrito, itálico ou sublinhado e procurar ter um padrão, né? Você escolheu usar o negrito, usar em todos, tá? Evitar de cada hora faz de um jeito, senão fica meio despadronizado. E se optar por colocar os elementos complementares também, aí você quer colocar lá a coleção do livro, ISBN, então procura por em todos. Tá? Agora, os tipos de documentos e como fazer referências deles, tá? O livro clássico, né, mais básico, esse livro da Clarice Lispector, Água Viva, tá? E você pode optar também, você quer usar só prenomes abreviados, se ponto, só prenomes por extenso, Clarice. Mas pode ser que algum documento ali você não ache, prenome por extenso você vai ter que pôr abreviado, né? Mas procurar ter um padrão. Então, o primeiro exemplo é só com os elementos essenciais, autor, o título, a editora, o ano, a edição, porque é importante a edição também, principalmente dependendo do tipo de publicação, né? Aí o outro exemplo colocou que coleção que faz parte, quantas páginas que tem, dá para colocar o ISBN do livro também, tá? Livros com até 3 autores. Aí colocou ali, tá? Ali, nesse caso, são 2, né? Então, o título, um grifo, tá? Um exemplo simples. Livro com mais de 3 autores. É o et al. De novo, que a gente viu lá nas citações, né? Coloca só o primeiro, et al. E ali não tem, apesar do et al. Ter um pontinho, não fica 2 pontinhos, fica um só, tá? E o título em negrito, aí colocou também a coleção, tá? Olha, convém indicar todos os autores, mas permite indicar apenas o primeiro a expressão latina et al. Eu gosto de indicar todos, tá? Mas tem essa opção que a norma dá. Agora, quando são publicações de órgãos governamentais, tá? Então, é um manual, uma cartilha lá do Ministério da Saúde, alguma coisa lá que Brasília, que o governo expediu, algum documento impresso a gente recebe aqui na biblioteca, né? Então, nesse caso, o autor, né, como se fosse a pessoa, mas não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, né? Então, você vai colocar em caixa alta a primeira palavra ali, no caso, São Paulo e Brasil. São Paulo, como que é a cidade, tem que colocar o estado para diferenciar cidade e estado, tá? O título em negrito, tá? Quando for uma instituição governamental da administração direta, seu nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual pertence, tá? E vai entrar ali na ordem alfabética, São Paulo no S, Brasil no B, como se fosse uma pessoa, tá? Documento sem autoria, não tem o autor, só tem o título. Às vezes não tem o autor nem pessoa jurídica, não tem nenhum autor institucional, tá? Então, você entra pelo título, tá? E coloca a primeira palavra do título em caixa alta, tudo em maiúscula, né?
Caixa alta é tudo em maiúscula, ou como se fosse o sobrenome de alguém. A Fundap ali, que é uma fundação, ela está como editora, mas não necessariamente ela é autora, às vezes ela só editou, ela só fez o serviço de edição, de publicar, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. E aí, nesses casos, não colocar destaque, né, ou negrito, ou itálico, ou sublinhado, pois o destaque já é a primeira palavra em maiúscula. E-book, que é um documento, né, mais recente, que vocês têm acesso aqui na universidade, nas bases de dados, que tem os artigos científicos, mais os e-books também, que a gente vai ver na semana que vem, né, que são os livros online. E, então, aqui, no caso do e-book, tem que colocar ali no final, acrescentar a descrição física do e-book, que é um e-book que você está consultando, né? Aparentemente é um livro normal impresso, mas é um e-book, é um livro digital. O e-book online, colocar o link, tá? Disponível em, tem que colocar, e a data do acesso, porque às vezes ele pode sair fora do ar, tá? Ali tem que acrescentar o endereço eletrônico. E a data. Os documentos que tem que acrescentar o endereço eletrônico tem que pôr a data do acesso também, porque a gente sabe que muita coisa acaba sendo temporária, né? Que tá online. Artigo de periódico online. Também a mesma coisa, né? Então, você vai colocar ali o autor do artigo, o título. Aí, no caso, não é mais o título que fica em negrito, é o nome do periódico, da revista científica, do periódico científico da revista científica, tá? E o link, no caso, esse artigo, ele está na base de dados Cielo, né? Aí coloca o link do artigo lá na base de dados e a data do acesso, tá? E aí, como ele cita um artigo de uma revista, esse artigo está dentro de um volume da revista, de um número da revista, dentro da página tal a tal, foi publicado ali em outubro, dezembro de 2016. Artigo de evento publicado em monografia, em anais. É depois que tem um evento que publica um livro com todos os trabalhos que saíram naquele evento, né? Antes se publicava impresso, agora tem se publicado mais online, tá? Mas tem impresso também, tá? Então, você vai referenciar um artigo de um evento publicado em monografia, tá? Então, é dessa forma. E é quando está dentro do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, dentro desse evento, dos anais desse evento. Foi a 9ª edição desse evento, no ano de 94, em tal lugar, editado pela USP, tá? Esse trabalho citado, Incorporação do Tempo em SGB orientado a objetos, está na página da 16 a 29. Trabalho acadêmico, dissertação, tese, TCC, né? São os trabalhos de conclusão de curso, que é o que vocês vão fazer primeiro, né? E artigos científicos também, né? Que têm sido pedidos mais agora já na graduação, né? Então, dessa forma também. O autor, aí no caso o título, volta a ser o título em negrito, o ano que foi defendido, dissertação, ou se fosse tese, né? Mestrado, doutorado, o centro que é, né? De vocês exatos também, né? E o FISCAR São Carlos, que tem os outros campos também, e o ano. Vídeo e e-mail eletrônico, né, no YouTube, geralmente. Aqui é um exemplo de um vídeo nosso aqui da UFSCar, publicado no canal da TV UFSCar, o link e o acesso, tá? Então, passou-se a citar vários vídeos, né, também nos trabalhos acadêmicos, né, mas de preferência de canais mais científicos, né, uma coisa mais assim com credibilidade. Documento de acesso exclusivo e e-mail eletrônico, redes sociais, tá? Aqui é um exemplo do empréstimo de férias, o empréstimo de férias da BCO, né? Quais são as regras, né? Então, no caso, entrou a biblioteca comunitária como sendo o autor, né? Que são as suas regras de empréstimo de férias.
Então, só está online isso, tá? Então, você quer saber lá no site da BCO quais são as nossas regras, está ali, e quando que foi acessado isso, tá? Site. Você consultou também o site da BCO, a data, tá? Quando você tem dúvida do ano exato, pode colocar ali em colchetes o símbolo ali do ponto de interrogação, tá? Outros exemplos previstos na norma. Nós não fizemos slides de tudo, porque senão ia ficar muito grande, né? Muitos slides, primeiramente, já ficou bastante hoje. A gente colocou os principais, né? Mas a gente tem outros exemplos que estão disponíveis lá no site da BCO, e lá na aba de serviços, a gente tem lá na parte de normalização, depois eu posso mostrar para vocês no final. A gente tem uns manuais que os bibliotecários fizeram em PDF, que vocês podem baixar, e lá contempla outros tipos de materiais que eu não citei aqui. De repente, alguém da área da saúde quer fazer uma referência de uma bula de remédio, alguém da área de música precisa fazer uma referência de uma música, de uma partitura, tá? Livros psicografados, livros publicados sob pseudônimos, né? Na literatura tem muito isso, né? Tem outros tipos de exemplos que a gente não colocou aqui, a gente colocou os mais utilizados somente na área de vocês, né? Sistemas de chamada. Então, a gente tem dois tipos, né? Para tudo aquilo que você, aqueles livros, materiais, publicações científicas que você usou no texto, que você citou, para linkar aquilo com a lista de referências, né? Tem dois sistemas de organização, por autor data, né? E o numérico. O autor data é por sobrenome do autor, ordem alfabética, e a data, que vai crescente, e o sistema numérico, tá? Então, a escolha do sistema irá determinar a ordem das referências e a forma de chamada da citação, ordem alfabética ou numérica. O método de chamada escolhido deve ser seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de referências, tá? Vai ser uma das ordens das regras do seu trabalho. Não indica-se usar simultaneamente sistema numérico com notas de rodapé. As notas de rodapé, vocês sabem, né? A letrinha pequena lá no final da página. Mais livros um pouco mais antigos que costumam ter bastante isso, né? Sistema de chamada autor-data, as citações são feitas em geral pelo sobrenome do autor, né, em ordem alfabética, e relacionadas às referências final do trabalho em ordem alfabética, tá? Então, aqui um exemplo de trechos que foram citados no texto, os autores, né, no caso Brasil, a Confederação Nacional da Indústria e o Dreyfus. Aí, como que vai estar em ordem alfabética lá na referência? Primeiro a referência do documento do Brasil, depois do documento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, né? Depois desse autor Dreyfus, tá? Como que vai ficar lá? Esse pelo sistema autor-data. Agora, pelo sistema numérico, a indicação da fonte na citação é feita por numeração única e consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo à lista de referências. Não é romano, né? As referências devem ser numeradas de acordo com a ordem sequencial em que aparecem no texto pela primeira vez e colocadas em lista nessa mesma ordem, tá? Então, vai ter o númerozinho, né, que você pode colocar ali um pouquinho mais alto, que nem expoente, né? Ou então entre parênteses. E depois você vai lá na lista de referência e coloca na frente o número que é cada referência. Bom, aí agora aqui vai passar para o outro bloco. Vocês querem perguntar alguma coisa até aqui? Professor, está me ouvindo? Sim, sim, estou ouvindo. Ah, eles não querem perguntar nada até aqui? O pessoal, tem alguma pergunta aí? É uma interessante a apresentação, que vocês têm que escrever a monografia. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, hein? Do meu lado, eu não tenho nenhuma, não.
Não? Se não tem nenhuma pergunta aí, pode prosseguir, viu, Grisel? Tá. Bom, agora o outro bloco, tá? Formatação do trabalho acadêmico. É a outra norma, um outro PDF de norma da BNT, que é a NBR 14.724 de 2011, tá? Então, agora também outra definição, outra citação pela própria BNT, né? Sobre a elaboração, a normatização da elaboração de trabalhos acadêmicos, né? Que visa sua apresentação à instituição, tá? Segundo algumas regras, algumas normas, né? Para que tenha mais critério, né? Mais organização, mais confiabilidade e tal. Bom, a gente colocou em vermelho os elementos obrigatórios, né? O elemento externo, que é a capa, obrigatório, né? Aquilo que está de vermelho é obrigatório. Os elementos pré-textuais, que são antes de você começar de fato lá a sua introdução a escrever o texto. Então, a folha de rosto é obrigatória, logo depois da capa. A folha de aprovação, que é onde? Lá você está lá na banca de defesa do mestrado, doutorado. Os docentes, os membros lá da banca vão ter que assinar lá, dar sua nota e tal, folha de aprovação. Os resumos, né, na língua original e na língua estrangeira, que geralmente é em inglês, e o sumário, que é para quem for ler o seu trabalho se localizar lá nas páginas, né, onde está cada capítulo. O resto são tudo opcionais, tá? A errata, se tiver alguma correção, aí coisas pessoais, né, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, né, a quem você dedica o trabalho, a quem você agradece, né, quem colaborou, a epígrafe que é uma frase, né, uma citação de algum autor que você admira, que tem a ver, que te inspira. Aí depende do trabalho, se você usou ilustrações, se você usou tabelas. Abreviaturas e siglas, geralmente, quase todo mundo utiliza. Vai ter que ter uma lista falando, né, o que significa cada uma, e lista de símbolos, se você utilizou também, tá? Aqui, elementos textuais e pós-textuais. Os textuais, quando você vai estar escrevendo, de fato, o seu trabalho. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E os pós-textuais, as referências, que é obrigatório, né? As fontes de onde você, de publicações você consultou. E depois, o glossário, apêndice, anexo e índice. Glossário, apêndice, o anexo e o índice são opcionais. Aí depois eu vou estar explicando cada um deles, tá? Bom, então, exemplo lá, você está escrevendo sua introdução do texto, tá? Tamanho da fonte recomendado, o 12 na cor preta, né? O Arial, geralmente o Arial, Times New Roman, que são as mais comuns, né? No texto, espaçamento de 1,5, entre os títulos, um espaço de 1,5, citações com mais de 3 linhas, espaço simples e fonte tamanho 10. A paginação vai aparecer o número a partir da folha de rosto, embora comece a contar antes, né? A partir da folha de rosto, todas as páginas são contadas, mas a numeração começa apenas na primeira folha do texto, na introdução, tá? Então, lá, isso aqui confunde muito. Já vai começar a contar as suas páginas, né? 1, 2, 3, a partir da folha de rosto, tá? Só que o númerozinho impresso, ele só vai aparecer na primeira folha do texto, ali na introdução. Mas ali já vai estar no número 5, 4, enfim, né? Numeração, para colocar no canto superior direito, a 2 centímetros da borda superior, sempre em algarismos arábicos e não romanos. Tá? Bom, capa, um exemplo de capa, né? Sempre Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, nome do aluno, título. São Carlos, eu gosto sempre de colocar o SP, porque tem uma cidade lá no sul com o mesmo nome, né? Então, colocar o estado que é e o ano, tá? A folha de rosto, que é a partir daqui que vai começar a contar. 1, 2, 3, né, que eu falei lá. Só que o númerozinho impresso da contagem só começa a aparecer na introdução. Aí é parecido com a capa, só que você vai, tá vendo? É meio parecido com a capa, só que você vai colocar o subtítulo aqui,
e vai colocar lá, né, sei lá, TCC apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica para obtenção do título de bacharel em Engenharia Elétrica, tá? Por exemplo. Errata é se teve alguma coisa para corrigir, tá? Isso geralmente depois que terminou e tem alguma coisa que tem que ser corrigida, tá? Aí indica que folha que linha que é, e que nem no caso ali foi um erro de português, enfim, alguma coisa assim que precisou ser corrigida, tá? A folha de aprovação, que é onde os professores que fizeram parte da sua banca lá, que vão te avaliar na qualificação e na defesa, vão assinar, vão escrever, né? Aí aqui são os elementos opcionais, os agradecimentos, né? Você vai agradecer a todos que contribuíram com o seu trabalho, né, pessoal, a dedicatória também, opcional e pessoal, né? Geralmente o autor presta uma homenagem, dedica seu trabalho. A epígrafe, tá? Que é opcional também, é uma citação de alguém, e também tem que inserir essa citação lá nas referências, tá? O resumo na língua vernácula, que é na sua língua mãe, tá? E em português, aí ele fica quadradinho assim, né? E aí você tem ao máximo de 500 palavras, é um parágrafo único, né? Tem algumas regrinhas, né, para você escrever esse resumo e conseguir que ele seja bem ilustrativo, bem demonstrativo do que se trata o seu trabalho, né? E depois do resumo, as palavras-chave também em português, que são os descritores de assunto, né? Que melhor descrevem e remetem ao seu trabalho, tá? Aqui em língua estrangeira, né, de preferência em inglês, que é o abstract, que aí você vai traduzir para o inglês, né? Mesmo que você jogue no Google Tradutor, tem que dar uma refinada, tá? E as keywords, que são as palavras-chave. A gente recomenda sempre em inglês, porque o inglês é o idioma da ciência, né? E da literatura científica, assim, majoritariamente, né? A lista de ilustrações, caso você tenha usado no seu trabalho, né? Aí você vai colocar lá lista de gráficos, de desenhos, de fotografias, de mapas, de organogramas, de fluxogramas, do que você tem usado, o número de cada um deles, o nome, que página que está, não esquecer do travessão, tá? Lista de tabelas, a mesma coisa, tá? E seguir a ordem apresentada no texto, tá? Diferenças entre quadros e tabelas, tá? O quadro contém informações textuais agrupadas em colunas. A tabela apresenta informações tratadas estatisticamente. Então, a tabela ela é mais concisa, né? Mais enxuta. Né? Poucas palavras e já lia o número, né? O quadro, ele já é mais demonstrativo, já tem mais textos, né? Tem quadros bem grandes, até com frases, assim. A lista de abreviaturas e siglas, que geralmente todo mundo tem que fazer, tá? Todas as siglas e abreviaturas que você usou no seu trabalho. Quando você usa a primeira vez, você coloca por extenso e coloca a sigla e a abreviatura na frente. Depois da primeira vez, você só vai usar a sigla e a abreviatura dali para frente no texto inteiro. Só que tem que ter essa lista, tá? A lista de símbolos, caso você tenha usado, né? E agora com a internet também tem vários símbolos novos, arroba, enfim. Colocar também a lista de símbolos, né? O sumário, que é para quem vai ler o seu trabalho se localizar, que página e tal, cada capítulo, né? E tem a norma, define as regras ali para você numerar, né? A palavra sumária deve ser centralizada e com o mesmo tipo de fonte utilizada nas seções primárias, que vão dividir os blocos do seu trabalho, tá?
os grandes blocos. Subordinação dos itens podem ser destacadas com a mesma apresentação tipográfica utilizada nas seções do documento, e a mesma ordem lá dentro do texto. Os títulos devem ser alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais, tá? E até os seus anexos, apêndices, tudo vai estar lá na referência, no sumário, depois das referências. Isso é uma confusão que fazem o sumário e o índice, tá? O sumário, ele vai mostrar como está dividido o seu trabalho, em que página está cada capítulo, cada seção do seu trabalho, tá? E o índice, ele é uma lista de palavras, né, ou de frases ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para informações contidas no texto, tá? É um pouco diferente. Então, geralmente, os livros trazem o sumário no começo e o índice, geralmente, mais para o final, tá? Elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, né, são obrigatórios. Desenvolvimento, elementos que aparecem na parte do desenvolvimento do trabalho e precisam de atenção em sua apresentação. Numeração progressiva, ilustrações, tabelas e quadros. Numeração progressiva, utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, e sugere-se destacar gradativamente os títulos das seções utilizando os recursos de negrito, itálico ou sublinhado, para dar uma separada, uma destacada, né? E vai decrescendo. São subcapítulos ali dentro do seu trabalho, né? Tá? Como mostra aqui. Seção primária, por exemplo, a introdução, tá? Seção secundária, uma divisão dentro lá, daquele seu capítulo da introdução, depois uma outra subdivisão, de acordo com os temas, os assuntos que você vê que é necessário abordar ali dentro do seu TCC, tá? Como apresentar ilustrações, quadros e tabelas. Então, você vai colocar ali, são vários tipos de ilustrações, né? Você vai colocar ali, por exemplo, é um gráfico, né? Um número, se é um gráfico, se é uma tabela, se é um quadro, que número que é, o travessão, o título dele, a fonte, tá? Então, ali o sobrenome do autor, quem é o autor, e o ano, vírgula o ano, tá? Elementos pós-textuais. As referências, que seguem essa norma da BNT-NBR 6023/2018, tá? Então, um exemplo de uma página de referências. Apêndice e o anexo. Também esses dois geram confusão, tá? O apêndice e o anexo. O apêndice é um documento elaborado pelo autor, pelo próprio autor do trabalho, por você. Um documento que você sentiu necessidade de elaborar e de acrescentar no seu trabalho, um fruto ali do seu trabalho. Alguma coisa... Você montou uma bibliografia ali das obras da sua área, você vai colocar ali como um apêndice. Algum documento que você mesmo que elaborou, vai entrar como apêndice no final do seu trabalho, tá? Deve ser precedida a palavra apêndice, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e o título desse documento que você fez, tá? O anexo são materiais que não foram elaborados por você, tá? Então, você vai colocar ali anexo, tanto anexo apêndice de caixa alta, tá? E depois o título. Por exemplo, se você usou leis para o seu trabalho, ou usou, de repente, até normas, enfim, você pode anexar ali, é um anexo do seu trabalho, você precisou usar, mas não foi você que elaborou, tá? Agora, aqui, bom, aqui eu já vou entrar em outra parte, né? Que seria a parte de demonstrar para vocês tutoriais. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Graziela, eu tenho uma pergunta para fazer para você. É a questão você falou da errata, né? Geralmente, por exemplo, vai para defesa, uma defesa ou de TCC, coisa do tipo, aí são feitas sugestões, ou seja, vão ser feitas melhorias no trabalho, vamos pensar assim. Aí, no caso aí, essa errata aí,
ela existe depois de ser publicado. Antes não existe, é isso? Até enquanto o aluno está no processo ali de correção, né, não. É geralmente depois que foi publicado, que não tem mais como voltar atrás, aí geralmente o autor, o aluno tem que inserir essa folha da errata para corrigir alguma coisa que ficou meio muito gritante, muito díspare ali, né? Que precisa ser refeito. Ah, certo, entendi, entendi. Né? Geralmente quando não tem mais jeito, tipo, o livro já foi publicado, já foi distribuído, a dissertação já foi lá para impressão, sabe? Certo, certo, certo. Muito grato pela explicação. Então, eu vou continuar aqui os tutoriais online que a gente tem, tá? Os nossos tutoriais de como usar os recursos online, que são os e-books, as normas técnicas, tudo que a gente tem de publicações científicas online para os alunos, né? Os e-books, normas técnicas, estão tudo nos canais de YouTube do CIB, que é o Sistema de Bibliotecas, no da BCO, no canal de vídeos da Biblioteca Comunitária, ou no próprio site da BCO, tá? Então, como que vocês vão acessar as normas técnicas? Vocês vão entrar no Pergamo, que é o nosso catálogo online, que vocês usam ali nos terminais para consultar os livros. Acho que todo mundo já pesquisou um livro ali nos terminais quando veio presencialmente, aqui pessoalmente na biblioteca. É ali no Pergam. E você consegue entrar nele pelo celular ou lá da sua casa também. É o nosso catálogo online, que antigamente era de fichinhas, né? Não sei se vocês, acho que não pegaram essa época. Você ia na biblioteca, eram as fichinhas de cada livro que você consultava num armário para saber o que tinha. Hoje está tudo aqui. Tanto que é impresso físico, como que é online. Como que é um e-book, uma norma técnica, PDF online, está tudo aqui. Então, vocês vão logar lá no meu Pergamo com o login com a senha de vocês, tá? Que é o mesmo que vocês, quando precisa pôr senha ali para emprestar livro. E aí que vocês vão conseguir chegar nas normas. Elas não estão abertas para todo mundo, porque elas são assinadas, tá? Então, vocês vão chegar nessa página aí do meu Pergamo, vocês vão colocar o número de vocês da UFSCar e a senha, que é a mesma, o número da UFSCar, o RA, aquele mais comprido, né? E a senha mesmo utilizada nos demais sistemas da UFSCar, como o CID do Eduroam, da rede sem fio, né? O cadastro na BCO deve estar atualizado, tá? Ali para o balcão. Aí vocês vão logar, aí vocês vão pesquisar a norma. Vocês podem pesquisar pelo número da norma, pelo título da norma, tem várias formas de pesquisar, tá? Vocês vão pesquisar como se estivesse pesquisando um livro, normal. Até que achou a norma, tá? Quando chegar na norma, vai ter uma última aba ali que mostra a referência completa do livro, né? De tudo que a gente tem aqui do que você pesquisou. Tem aquela última aba ali, pesquisa Target GEDWeb. Target é a editora e a GEDWeb é essa base de dados que a gente assina essas normas online da ABNT, tá? Aí vocês vão clicar ali no cadeadinho, tá? Aí vocês vão clicar na imagem e aí ela vai abrir, tá? E aí vocês vão poder consultar a norma, tá? Tem vários tipos de norma, no caso hoje a gente está falando das de informação e documentação, tá? Tem o título em inglês também, mas elas estão todas em português, tá? E aí a gente tem também os manuais de normalização em PDF que os bibliotecários fizeram. Os manuais, eles são explicativos das normas, assim como esses slides, só que é no formato do manual em PDF que vocês podem baixar também. Vocês vão lá no site da BCO, bco.fiscar.br, vão lá na aba Serviços e Informações, vão aqui do lado esquerdo em Normalização, tá? Aí vai estar todos os manuais ali em PDF que vocês podem baixar e falando de que norma que é. Ali estão contemplados a maior parte dos exemplos que vocês vão precisar, mais até do que os slides, hoje senão iam ficar muitos slides. Pode ser que escape algum detalhe, por exemplo, você precisa fazer uma referência de uma bula de remédio, de uma partitura musical, enfim, alguma coisa mais diferente assim, na norma original da BNT está contemplado, lá está contemplado tudo.
Aqui a gente procura usar os tipos que são mais comuns para a maior parte dos cursos, tá? Aí, aqui, os manuais que estão ali, a gente colocou aqui, tá? Cada um deles você vai clicar no site da BCO e vai baixar o manual. Inclusive, a gente tem template, modelo de trabalho acadêmico, tá? Que alguns departamentos disponibilizam para os alunos, mas a gente tem um modelo padrão aqui que os bibliotecários fizeram, tá? Tutorial para numeração de páginas em trabalhos acadêmicos, que gera muita confusão, né? Aquela questão que tem que contar a partir da folha de rolo, só que o númerozinho só aparece a partir da introdução, tá? Aí o template, que é aquele último item, né? Que é um modelo de trabalho acadêmico, que vocês podem utilizar agora aí para o TCC, tá? Outra dica, o RI, que acho que vocês já ouviram falar, que é o nosso repositório institucional de teses e dissertações, que era a antiga Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, mudou para RI porque ele ficou mais amplo. Repositório institucional, como se fosse uma base de dados da UFSCar com as publicações dos docentes, dos técnicos, dos alunos. Antes, só tinha tese e dissertação aqui, do pessoal que fez mestrado, doutorado aqui. Agora, está entrando outros tipos de documentos, tá? TCCs também de alunos, né? Já começou a entrar, vai entrar artigos científicos, começou a entrar datasets, que são dados de pesquisa, né, dos professores, dos pesquisadores. Quando alguém faz uma pesquisa que acaba juntando um grande banco de dados relevantes que podem ser aproveitados por outros pesquisadores da mesma área, isso é aproveitado e é colocado aqui como um registro também, para não se perder todo esse trabalho e gerar um retrabalho de uma pessoa que vai fazer um trabalho parecido. Ela pode aproveitar isso, tá? E começou só com tese e dissertação, agora já está entrando TCCs também e vai entrar artigo. Porque antes os TCCs ficavam impressos nos departamentos, inclusive é porque eu me falei. Agora eles ficam online aqui para consulta, e aqui é consulta pública, domínio público, está solto na internet, está em acesso aberto, qualquer pessoa usa. Diferentemente lá das normas da BNT, que é só quem é aluno do UFSCar que entra com a senha que assina, tá? Tudo que entra com senha aqui é que é assinado, é só a comunidade da UFSCar que entra, tá? O que está em acesso aberto, como no caso do repositório, está em domínio público, qualquer pessoa na internet usa, tá? No caso de vocês, vai interessar mais TCC, vocês podem consultar de quem já se formou da área de vocês, do curso de vocês, né? Vocês podem consultar os trabalhos que já foram inseridos. E, bom, outra dica, utilize um gestor de referência bibliográfica, que é o Mendeley e o Zotero, tá? O Zotero, ele é um pouquinho mais complicadinho, mas ele tem mais recursos, ele acopla no Mozilla Firefox, no navegador de internet Mozilla. Aqui a gente recomenda mais o Mendeley, porque ele é mais didático, ele tem uma cara mais de Windows Explorer, assim, né? Então, a gente recomenda o Mendeley, inclusive foi feito esse curso, que vocês podem estar fazendo, um curso online gratuito de mais ou menos umas 30 horas, lá na plataforma do POCA, da SEAD, da Secretaria de Educação à Distância, tá? E ele emite certificado, é um curso gratuito online, que 3 bibliotecários daqui do sistema de bibliotecas do CIB da UFSCar montaram, então é um curso bem legal que a gente recomenda que vocês façam. Principalmente, se forem entrar no mestrado do doutorado, é bom já entrar com esse, tendo feito esse curso, já se cadastrado e baixado o Mendeley, que ele tem a versão desktop e a versão online. Ele é tipo uma secretária acadêmica, ele vai te ajudar a se organizar com as publicações ali, com as referências, com as citações, entendeu? Então, é importante fazer. E a gente tem também, no canal da BCO, tem 3 videoaulas sobre como usar o Mendeley também, além desse curso, tá? No canal da BCO. E temos várias videoaulas, tanto no canal do CIB como na BCO. Sobre tutoriais videoaulas, é mais no do CIB, tá? São tutoriais online de como usar os recursos da biblioteca, os recursos de pesquisa, as fontes de informação da biblioteca, tá? Tem aqui esse sobre, que interessa para o tema de hoje, normalização de trabalho acadêmico,
gestores de referências bibliográficas, e estamos fazendo esses vídeos, né, a CIB está fazendo com tradução para Libras, tá, e com legenda, tá? Bom, então é isso, as referências dos slides de hoje, tá? E dúvidas, vocês podem mandar e-mail para esse e-mail geral do atendimento, atendimento.bco@fiscar.br. Temos o site da BCO, que eu mostrei para vocês aí. Temos as redes sociais, o Facebook, o Instagram e o YouTube. O YouTube são mais esses vídeos tutoriais. Tem o do YouTube do CIB também, que é onde estão mais os tutoriais. No da BCO tem alguma coisa, tem o vídeo do Mendeley, tá? E nas redes sociais que a gente coloca, publica os eventos que vão ter na biblioteca, né? A gente posta os stories do Instagram, do Facebook, que vocês podem acompanhar também, tá? Eu vou tirar do modo de tela cheia. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal, para fazer perguntas aí. Tudo certo, professor. Eu vou parar a gravação, aí acho que vocês ficam mais à vontade para perguntar, né?